Senhor Presidente, caros colegas, renovo os cumprimentos. Três breves notas. A primeira, a propósito da intervenção que ao bocado Chega fez de um projeto de resolução que tinha apresentado, chama a atenção para o facto que no anterior Orçamento de Estado as oposições apresentaram 1.400 e tais propostas de alteração, foram aprovadas algumas poucas que não tinham nenhum impacto orçamental, nem a diminuir a receita, nem a aumentar a despesa, com exceção de uma única, que eu tive o gosto de apresentar em nome do PSD, que tinha a ver com a tributação do vidro e que na altura foi muito importante, porque o vidro tinha aumentado brutalmente e as garrafas não são pouca coisa nisto. Portanto, como chega para os cívicos de pés com um projeto de resolução inconsequente, cabe-nos a nós lembrar que tomamos medidas concretas úteis. Depois, relativamente às adegas, nós podemos meter todas no mesmo saco, até por uma questão de respeito ao Dr. Rui, porque é o presidente de uma que é icónica, a adega de Favaios, não é? É top e, portanto, não são todas iguais e é justo, uma vez que aqui está, agradecer-lhe também pelo desempenho que tem tido nesse aspecto. Depois, para terminar, só uma coisa. A Casa do Douro cobrava uma taxa que era o manifesto, que nenhum outro agricultor do resto do país pagava. Mas os que pagavam recebiam contrapartidas efetivas, concretas e importantes, que superavam largamente o ónus de pagar a taxa. O que é que acontece? A partir do momento em que é o IVDP a arrecadá-las, eu recordo aqui que já houve um ano que o IVDP arrecadou bilhões, foram diretamente para o Orçamento de Estado e, contemporaneamente, não havia nem canetas BIC, nem combustíveis para as carrinhas. E, portanto, isto tem que ser dito, que não estamos a falar de coisas poéticas, é a realidade. E depois, só para terminar, dizer o seguinte, quem entender, e eu não estou a afirmar isto, estou a pôr a hipótese, quem entender que aquelas taxas que agora se pagam não têm contrapartidas adequadas, então o rótulo taxa não corresponde à realidade e nesse caso é o imposto e sendo um imposto é inconstitucional. A criação de impostos em matéria de reserva legal absoluta da Assembleia da República e portanto sempre seria ilegal por ser um imposto e não uma taxa, mas neste caso é um dos 4 pontos em que tem que ser mesmo a Assembleia da República, nem sequer é o Governo, a não ser mediante a autorização. E, portanto, é preciso sabermos se realmente aquelas taxas são taxas ou se não são taxas. É uma discussão que vale a pena. Isso não acontecia antes porque havia mesmo a contrapartida. Agora que todos nos queixamos, eu digo todos porque eu também sou doador e produtor, não é? Lá perto. O que é que acontece? Sendo assim, se entendermos que não há contrapartida, então não é taxa, é um imposto e é ilegal. Se calhar passei o tempo, peço desculpa e agradeço a tolerância.